E no vídeo de hoje eu vou ensinar como responder qualquer questão de direito material da segunda fase do exame de ordem aplicando o método RAF, que é um método de construção de resposta que se baseia no espelho da FGV OAB, tá? Então é o mesmo método que a banca utiliza e vai te ajudar muito na hora da prova. Qualquer dúvida, conte comigo e aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos, tudo bem? Eu vou aqui agora projetar para você uma página em branco do Word para que você possa observar como é que esse método se desenvolve e também vamos fazer aqui algumas questões, tudo bem? Olha na tela aqui comigo. Então, o que significa RAF? O R do RAF significa a resposta que você vai dar. Normalmente, no exame de ordem segunda fase, a resposta se constitui de sim ou não, você deve indicar, e algumas perguntas também permitem ali indicar a medida cabível, né? Às vezes há uma pergunta, qual a medida judicial cabível? Então, como padrão, nós temos isso de resposta, tá? Além da resposta, você deve fazer o A, que é a afirmação. Esse é o momento que você parafraseia o enunciado, colocando ali o seu posicionamento. Então, você vai parafrasear o enunciado. Isso aqui normalmente dá apenas uma linha. E depois vem o F, que é a fundamentação. Na fundamentação, é a parte que você deve desenvolver mais, construindo ali mais ou menos 2 parágrafos. E na fundamentação, você deve indicar o fundamento, que pode ser legislação, súmula, doutrina ou jurisprudência pacificada, né? E você deve ainda fazer a contextualização. Então, tem que contextualizar, ok? Vou colocar, inclusive, com cores diferentes aqui para você. Resposta de amarelo, para poder identificar depois. Afirmação de azul e a fundamentação vou colocar aqui de vermelho, tudo bem? Para ajudar, já quero dizer para vocês que o mais normal é que as pessoas travem na contextualização. Então, na contextualização é importante utilizar conectores, tá? Então, aqui na fundamentação, você pode utilizar diversos conectores. Vou colocar alguns aqui que eu reputo como sendo necessários para facilitar mais no início. Então, ó, isso porque, uma vez que, nesse sentido, né, você pode usar além disso, portanto, contudo, entretanto, deixa eu puxar aqui, todavia, né? Você pode, dado que, né? Tem muitos conectores possíveis e eu estou colocando apenas alguns para que a gente possa utilizar na nossa resposta padronizada. Então aqui são alguns conectores e evidentemente você pode variar, colocando até alguns mais difíceis, né? Ademais, enfim, entre outros. Bem, então toda resposta de segunda fase da OAB na parte de direito material segue essa estrutura lógica. E agora eu vou mostrar para você isso em uma questão, para que você possa visualizar comigo como eu construiria uma resposta, né, adequada com essa metodologia e como normalmente vem no espelho esperado da banca. Então, vou compartilhar aqui com vocês o site Jurisway, que tem todas as perguntas, todas as questões, né, da segunda fase do exame de ordem constitucional, e eu começo com essa questão aqui. Veja que interessante. A questão diz assim: após longa disputa judicial com o Estado Beta, foi dado ganho de causa ao cliente de José dos Santos, o único advogado que atuara na causa. Em razão da sucumbência, o Estado Beta foi condenado a pagar honorários advocatícios a José, em valores milionários. Com a execução dos honorários, José foi informado que o seu crédito foi inserido, por decisão do Tribunal de Justiça Local, na Ordem Geral de Precatórios. Atenção, né? Foi para a Ordem Geral de Precatórios. Então, o tema aqui de direito constitucional envolve um pouquinho da parte de precatórios que está lá no artigo 100 da Constituição. Aí olha a pergunta. A decisão do presidente do tribunal é compatível com a Constituição da República? Veja, mesmo se você não souber a resposta, porque às vezes você não encontrou ali o artigo, alguma coisa, você consegue construir uma resposta por um lado ou por outro. Ou você vai dizer que a decisão é compatível, ou você vai dizer que a decisão é incompatível. Aqui, neste caso, especificamente, a decisão é incompatível, porque o artigo 100, parágrafo 1º, prevê, né, aqui honorários como ali uma verba de caráter alimentar que tem preferência, o que também se confirma pela súmula vinculante número 47, né, claro, editada pelo Supremo Tribunal Federal. Diante desse contexto, eu vou agora, né, fazer com você como seria uma resposta adequada utilizando essa metodologia RAF.
Então, obviamente, você primeiro tem que colocar a letra que você está respondendo, que é, neste caso, letra A, e aí você vai utilizar a primeira resposta. Então, você vai dizer não, né? Porque a pergunta é se a decisão é compatível. Então, não. E agora você vai fazer a afirmação, parafraseando o enunciado. Então, você vai dizer a decisão do presidente do Tribunal de Justiça não é compatível com a Constituição. O que é que você fez agora? Você afirmou. E agora você pode colocar a sua fundamentação, indicando ali o fundamento que você encontrar, né, o artigo, e fazendo a contextualização. Então eu vou fazer aqui rapidamente com vocês a resposta. Eu colocaria assim, ó. Isso porque a decisão do presidente do Tribunal de Justiça não considerou que os honorários advocatícios sucumbenciais se enquadram como verba de caráter alimentar, possuindo preferência constitucional na forma do artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, veja, mais um conector, nesse sentido, deveria o presidente do Tribunal de Justiça, em sede de cumprimento, qualificar a verba como preferencial por se tratar de verba de caráter alimentar e, assim, seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal consistente na súmula vinculante número 47. Assim, é possível, já utilizei assim, né? Vou mudar então. Portanto, é possível dizer que a decisão violou a Constituição e o entendimento do STF, deixa eu subir, do STF sobre a matéria. Então essa seria uma resposta aí bem completa sobre essa pergunta. O que eu quero que você observe comigo, neste caso especificamente, é a utilização da metodologia RAF. Então preste atenção, olha o que eu fiz. Não é a resposta, certo? A decisão do presidente do Tribunal de Justiça não é compatível com a Constituição, é a afirmação. E a partir desse momento eu utilizei conectores. Isso porque, veja que mais à frente eu falei nesse sentido, né? Mais à frente, de novo, eu usei ainda assim e ainda utilizei portanto. É interessante que a sua resposta contemple de 3 a 5 conectores para que tenhamos ali 2 parágrafos de resposta, tá? Bem, deixa eu voltar lá para demonstrar a segunda pergunta e fazer por completo, né? A segunda pergunta é: preenchidos os requisitos exigidos, qual é a medida constitucional passível de ser ajuizada por José para impugnar a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça perante o STF? Então ele quer ali uma medida perante o Supremo Tribunal Federal. Neste caso, como houve violação à súmula vinculante, o certo seria a reclamação constitucional, não é mesmo? Então nós teríamos uma hipótese aqui de reclamação constitucional com base no artigo 103, parágrafo 3º da Constituição. Então, eu vou compartilhar agora, mais uma vez, o Word e vamos construir aqui a nossa resposta. Veja que muda, né? Neste caso, da letra B, eu não vou responder sim ou não, mas sim a medida cabível. Então, vou dizer, a medida cabível a ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, nesse caso, é a reclamação constitucional. Então, aqui, nessa parte, eu já dei a resposta, que é a reclamação, e formulei a afirmação, abrangendo exatamente essa resposta. O que eu preciso fazer agora? A fundamentação, indicando o fundamento legal e a contextualização pertinente, certo? Até não coloquei aqui completo, agora tá. Bem, então, vou seguir. Veja-se que, no caso de violação à súmula vinculante, o artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1998, prevê o cabimento de reclamação constitucional a ser
proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal para que o entendimento consolidado seja respeitado diante de uma atuação administrativa ou judicial. Então, aqui nós trouxemos exatamente esse dispositivo da Constituição e podemos complementar. O cabimento da súmula, ou melhor, da reclamação, também pode ser justificado com base no artigo, a nossa lei 11.417 também prevê, então, com base no artigo 7º da lei 11.417, né, que trata de súmula vinculante e trata, evidentemente, também aqui de reclamação, e lá nós temos, portanto, essa previsão, né? Mas também temos previsão no CPC. Então, pode ser justificado com base no artigo 7º da Lei 11.417 e no artigo 988, inciso 3 do Código de Processo Civil, sendo certo que a reclamação, neste caso, deve ser conhecida e processada no âmbito do Supremo Tribunal Federal para cassar a decisão do Tribunal de Justiça. Processada. Certo? Então aqui, ó, nós temos basicamente na parte inicial a indicação da medida, que é a reclamação, e temos a frase também devidamente construída, né? Então veja, né, que isso já abarcou. E aí os conectores, até coloquei uma a mais, vou inserir, lembrando que esse material será disponibilizado também para os alunos do curso lá no grupo de WhatsApp. Então nós temos, ó, veja-se que é um conector. Temos mais à frente ainda a utilização do sendo certo que, também é um conector, né, que eu utilizei aqui. Basicamente eu acho que foram esses, né, o cabimento, sendo certo que, foram esses dois, né, basicamente que foram utilizados. Daria até para construir um pouquinho mais, né, para fazer de 3 a 5, como eu tinha dito anteriormente. Então veja-se que no caso de violação, a súmula vinculante prevê o cabimento, né, a ser proposta para que o entendimento seja respeitado. E, enfim, falou aqui que o cabimento pode ser justificado com base nesse dispositivo, sendo certo que a reclamação, neste caso, deve ser conhecida e processada perante o Supremo Tribunal Federal. Assim, vou usar assim, a medida judicial cabível, de forma indiscutível, é a reclamação. Pronto, fazendo apenas um fechamento para deixar aqui bem clara a resposta. Marcílio, fica um pouco repetitivo às vezes, não tem problema. O importante, de fato, que haja essa resposta completa. Tudo bem, meus queridos? Perceberam como o método ajuda? Ajuda muito mesmo, né, para poder consolidar aí a sua resposta na forma indicada. Deixa eu tirar aqui essa questão, que eu vou projetar mais uma, para a gente poder visualizar, fazer pelo menos 2 questões, né, e eu vou colocar, então, aqui mais uma questãozinha na tela para você. Olha aí. Essa questão, então, diz assim, ó. Egberto, que residia no município Alfa, teve sérios problemas de saúde e, em razão da precariedade do serviço disponibilizado à população nesse ente federativo, procurou atendimento médico no município Beta, contíguo àquele em que residia. Ao chegar no posto de atendimento médico, o diretor negou-se por escrito, veja, por escrito, a recebê-lo, sob o argumento de que as despesas do posto eram custeadas pelos impostos pagos exclusivamente pelos munícipes de Beta. Como necessitava de um tratamento contínuo por vários meses, Egberto ficou preocupado com a negativa. Sobre o fato descrito, responda aos itens a seguir. Então, letra A. Foi correta a decisão do diretor à luz da ordem constitucional ao negar-se a atender Egberto? Então, mesma coisa, você vai usar o RAF neste caso, né? Como ficaria o RAF neste caso? Vou compartilhar aqui mais uma vez o doc de Word e veja aqui, né, nessa questãozinha, letra A, eu responderia então. Não. Resposta. Não foi correta a decisão do diretor ao negar a prestação do serviço de saúde a Egberto. Certo? Então, a resposta foi dada, a frase foi construída. Agora eu preciso fazer a fundamentação. Aí eu posso colocar. Vou até mudar. Colocar com uma vírgula aqui, ó. Uma vez que o direito de saúde é uma garantia constitucional assegurada no artigo 6º, caput,
e artigo 196, caput, ambos da Constituição Federal de 1988, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federativos a garantia desse direito, independentemente do local de residência. E eu continuaria. Além disso, é preciso destacar que o princípio da isonomia ou igualdade deve ser respeitado com base no artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988. Ainda há previsão no texto constitucional de que não é permitido aos poderes públicos tratamento diferenciado entre brasileiros, conforme se observa do artigo 19, inciso 3 da Constituição. Assim, é possível dizer que a decisão do diretor violou frontalmente a Constituição e, por isso, pode ser objeto de controle através das vias cabíveis. Perfeito. Ok? Então essa seria uma resposta aí, ó. Não. Claro que dá para utilizar mais dispositivos, né? Tem o 198, tem 197, mas olha aí, não. Aí depois vem a afirmação e os conectores, uma vez que, né? Aí mais à frente, ele fala sendo responsabilidade, ok. Aí, ó, além disso, também outro conector, ainda outro conector, né? Conforme outro conector, assim outro conector, por isso outro conector, né? Eu não coloquei na lista nem conforme nem por isso, então vou acrescentar aqui, ó, conforme e por isso, lista de conectores, certo, galera? Então essa seria uma resposta que daria para complementar um pouco mais, tá? Mas são alguns pontos aí só para você visualizar a ideia do RAF. Vou compartilhar agora de novo lá a questão para que você possa ver comigo a segunda parte, né? Com o objetivo de obter o atendimento médico, qual é a ação constitucional que Egberto pode ajuizar? Nesse caso, seria aqui um mandado de segurança, porque há um ato administrativo que negou por escrito, né, o direito. Então, se trata aqui especificamente de um direito líquido e certo a ser protegido por meio desse remédio constitucional, que é o mandado de segurança, né? Não é caso de habeas data, habeas corpus, não é caso de ação popular. Então, no caso como esse, mandado de segurança, a gente diria da mesma forma, né? A medida judicial cabível para a proteção do direito de Egberto é, nesse caso, a impetração do mandado de segurança para garantia do direito líquido e certo. Veja então aqui, né, que eu falei da medida cabível e formulei a frase. Agora vem a fundamentação. Conforme o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança é o remédio cabível para a proteção de direito líquido e certo, sendo esse direito aquele cujos fatos podem ser comprovados por meio de prova pré-constituída. No caso em análise, subindo um pouquinho, no caso em análise, a decisão impugnada se deu por escrito, sendo evidentemente violadora do direito constitucional na medida em que trata o cidadão de maneira discriminatória, tá? Então fiz uma complementação aí relacionada a isso. O mandado de segurança também possui fundamento no artigo 1º da Lei 12.019, né, que regulamenta o dispositivo constitucional. Assim,
tal remédio constitucional seria mais célere e adequado para a proteção do direito de Egberto, no caso concreto, protegendo-se o seu direito à saúde. Maravilha. Então, ó, a medida cabível, que neste caso é o mandado de segurança, a formulação da frase, né? Então, tá dita aqui a formulação da frase direitinho e a fundamentação. Então, vem o conforme, né? Tratando aí especificamente dessa hipótese do mandado de segurança, o assim, né, que é utilizado no caso concreto, também não está na listinha no caso concreto, eu vou colocar lá em cima também. Na medida em que também não está na listinha, eu vou colocar lá. Então, só para acrescentar aqui, né? Na medida em que, e vou acrescentar, conforme eu já coloquei, qual foi o outro que faltou? No caso concreto, né? No caso concreto. Perfeito. São conectores aí para utilizar. Então, tem 4 conectores, seguindo a nossa regrinha do método RAF. Então, perceberam, meus queridos? Olha aí, respostas concluídas. Vou até fazer aí a adequação aqui no doc para que os nossos alunos tenham acesso de maneira adequada com a identificação dos enunciados e vou mandar lá no nosso grupo. Mas, basicamente, essa é a ideia do RAF, resposta, afirmação, fundamentação. Utiliza, então, os conectores, né, que você relembrar com uma média aí de 3 conectores. Beleza, galera? Espero que isso tenha sido útil. Peço que você compartilhe também aí com seus amigos, com outras pessoas e qualquer dúvida conte comigo. O espelho também vai ser compartilhado lá no grupo. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!